Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Já se inscreve, deixa aquele likezão pesado pra nós. E também, comenta o que vocês acharam do meu bigode novo aí, ó. Comenta aí embaixo aí o que vocês acharam. Vem acompanhando que hoje eu vou falar um pouquinho da minha história. Então rapaziada, eu tô gravando aqui do meu quarto mesmo. Como vocês podem ver, meu quadro de medalha aí, guarda-roupa, cama. Tá uma bagunça aqui só aqui dentro, mas esse videozinho hoje vai ser sem muito corte, sem muito detalhe, mais pra gente trocar uma ideia mesmo e eu contar pra vocês um pouco sobre a minha história no jiu-jitsu. Então rapaziada, alguns sabem, mas nem todos, eu comecei a treinar jiu-jitsu num projeto social, numa igreja, Renascer em Cristo, o nome da igreja. E os treinos lá rolava todo sábado, das 10 da manhã ao meio-dia e meio. Então, todo sábado ali de manhã cedo eu ia pra lá pra treinar. No começo eu não tinha muita vontade, não queria conhecer, achava que, pô, jiu-jitsu, tô nem aí. Na época ainda treinava Muay Thai, então eu queria mais porrada mesmo. Mas depois que um amigo meu me levou pro primeiro treino, cara, eu saí de lá assim extremamente satisfeito. Foi algo que desde aquele momento ali mudou minha vida completamente, né? Eu comecei a me alimentar melhor, comecei a dormir melhor, comecei a, pô, abrir mão de várias coisas que a gente sabe que faz mal pra gente, mas que às vezes é prazeroso fazer, né? Então, abri mão de muitas coisas pra estar ali sempre podendo treinar. Chegava durante a semana, me alimentava bem, dormia bem, porque eu sabia que lá no sábado eu iria ter treino e eu iria precisar render, até porque era um treino só pela semana. E depois eu comecei a treinar nas quartas-feiras à noite também, em outro projeto social, próximo da igreja onde eu já treinava no sábado de manhã. Daí começou a ficar a rotina de treinar quarta e sábado, né? Comecei a treinar lá e tudo mais, fiquei uns 3 meses treinando, mais ou menos, nesse tempo. E no projeto eu já estava treinando há um ano, mais ou menos. Aí que eu fui para esse projeto social no treino das quartas-feiras. Depois de estar treinando já mais ou menos um ano e meio, pelo menos assim um ano e meio, o meu professor lá do projeto conhecia o meu professor, que hoje é meu professor, né? Conhecia e me levou para conhecer a academia dele. Levou eu e o meu irmão. Para quem não sabe, eu tenho um irmão de criação, o nome dele é Gustavo também. E a gente se cresceu junto aí, se criou junto, então ele estava sempre, a maioria das vezes, envolvido em tudo que acontece na minha vida. E daí o que aconteceu? Ele levou a gente para treinar lá, para conhecer, né, até para fazer uma visita e tudo mais. E acabou que o meu professor, no caso, o meu professor dono da academia ali hoje e o irmão dele gostaram de nós e tudo mais, deram uma oportunidade pra gente começar a treinar lá e começar a se dedicar mais e tal, até que a gente aceitou e começamos a treinar mais vezes na semana, né? Comecei a treinar ali todos os dias, em horários diferentes, uns dias eram de manhã, outros dias eram à noite, e desde então foi aí que eu comecei a decidir que eu queria o jiu-jitsu pra minha vida mesmo, que eu queria o jiu-jitsu como profissão, né? E foi indo, continuei treinando, continuei competindo também, treinando mais sério pra competição mesmo, né? Levando o foco na competição. E nas competições, cara, eu fiquei na faixa branca, eu fiquei bastante tempo sem perder. Até porque acredito que na época ali que eu era faixa branca, poucas pessoas da minha categoria treinavam como eu treinava. Pô, como eu falei ali, eu abri a mão de muita coisa para estar treinando, então acho que isso me ajudou bastante a dar um salto assim na frente de geral ali que estava na minha categoria. E com isso consegui, pô, bastante medalhas aí, eu fiquei 3 anos de faixa branca. Não sei nem quantas medalhas que eu consegui levar na branca, mas foram 3 anos assim de bastante sucesso. E veio a tão sonhada faixa azul. Depois de 3 anos na branca, veio a faixa azul. Na faixa azul, eu fiquei 4 anos de faixa azul. Cara, foi a faixa assim que eu mais aprendi, a faixa que, pô, perdi todo o meu ego, então, pô, eu evolui demais nessa faixa. Foram 4 anos eternos, parecia que nunca ia acabar, parecia que eu nunca ia passar para faixa roxa, mas também foi uma faixa que eu comecei a competir em campeonatos da IBJJF, como era campeonatos que eu não competia,
Me arrependo até hoje de não ter lutado nenhum campeonato da IBJJF de faixa branca. Porém, na época eu também não tinha muitas condições, né, de pagar a inscrição, pagar a filiação e tudo mais. Quando eu peguei a faixa azul, eu já estava me organizando para fazer isso, né? Então, consegui o valor da filiação, consegui o exame, fazer os exames certinho para conseguir o atestado e tudo mais que a federação pede. E então me filiei. Depois que eu me filiei, aí eu comecei a lutar um campeonato atrás do outro da IBJJF. Nunca ganhei na faixa azul um campeonato da IBJJF, sempre pegava ali segundo e terceiro, segundo e terceiro, segundo e terceiro. Apesar de nos campeonatos pequenos de faixa azul, dificilmente eu perdia, dificilmente mesmo. E nos campeonatos da IBJJF era sempre batendo na trave, segundo e terceiro, segundo e terceiro, segundo e terceiro, e nunca conseguia ficar no lugar mais alto do pódio. Isso, me deixava muito mal, porque eu sabia que eu estava sempre ali entre os cabeças, sempre entre os melhores, mas nunca conseguia ser campeão. Depois que passou os 4 anos de faixa azul, veio a faixa roxa. Era a faixa que, pra mim, assim, eu cheguei no momento da faixa azul que eu queria muito essa faixa roxa. Queria muito essa faixa roxa porque eu sabia que eu ia dar um salto grande no meu jiu-jitsu. Acredito que ela tenha vindo na hora certa. Não digo que ela demorou para vir, não. Acho que o meu professor soube a hora certa de me graduar, assim como da branca para azul também. Mas foi uma faixa que, galera, me fez evoluir demais. Porém, meu primeiro ano com a faixa roxa foi um dos piores anos da minha carreira, assim, ó, um dos piores anos da minha carreira. Por quê? A gente teve uma troca de equipe e tudo mais, acabou que seguiu rumos diferentes. Eu fiquei com o meu professor, a outra equipe foi para o outro lado, e acabou que nesse tempo, nesse ano ali, eu fiquei o ano inteiro perdendo e mais metade do ano de 2019 perdendo. Galera, fiquei 1 ano e meio perdendo todos os campeonatos na primeira luta. Todos, sem exceção. Então isso ali, mexeu muito com o meu psicológico. Muito, muito. Eu fiquei extremamente mal. Já nem sabia mais qual era o motivo, qual era o erro que eu cometia, porque tudo que eu fazia dava tudo errado. Dava tudo errado, aquilo ali, me deixou bem pra baixo, assim. Mas graças a Deus eu consegui fechar uma parceria com um psicólogo até hoje, né? Que é o Chris. Cara, ele é um cara extremamente sinistro, assim, ó, fora de série mesmo. Ele me fez evoluir, assim, de uma forma que, em papo de 2 meses, assim, menos de 2 meses, 1 mês mais ou menos, 1 mês e pouco, tendo consultas com ele, assim, cara, a minha evolução foi absurda. Principalmente nas competições, né? Porque no treino eu sempre treinava muito bem, sempre rendia bem nos treinos, né? Era bem competitivo nos treinos, estava sempre treinando, nunca faltava treino, sempre, corrigia todos os erros que tinha para chegar na competição bem preparado. Porém, chegava lá e não dava certo. Então, depois que eu fechei essa parceria com ele, a gente começou a fazer um trabalho para controlar a minha ansiedade. Então, ele acabou descobrindo que o meu problema era a minha ansiedade. Eu não conseguia controlar a minha ansiedade. Eu não ficava nervoso para lutar, eu não ficava com medo, nada do tipo. Era só ansiedade e a vontade de acabar aquele campeonato de uma vez por todas. Chegar lá, lutar e, sair de lá como campeão. Então isso fazia com que eu me cobrasse demais. Então eu não conseguia controlar a minha ansiedade. Porque queria ir lá, lutar logo, queria decidir logo, queria pegar a medalha logo, queria ser campeão logo. Então isso me atrapalhava muito e eu achava que me ajudava. Então ele foi ajudando a controlar a minha ansiedade, foi trabalhando em cima disso, me passando vários segredos, vários macetes ali de controlar, vários exercícios para controlar a ansiedade. Então, isso me ajudou demais, demais. Em 1 mês e meio mais ou menos de consulta com ele, né? Foi onde eu consegui a minha primeira medalha de ouro da IBJJF, que eu fui campeão sul-americano, que eu falei no vídeo anterior ali também, para quem viu, sabe da história. Então, depois daquele campeonato ali, tudo mudou, tudo mudou. Eu vi que eu podia, eu vi que não era impossível, e eu vi que só dependia de mim me controlar minha ansiedade
e soltar o meu jogo. E foi aí que o meu jiu-jitsu, assim, na faixa roxa, ele deu um salto, assim, né? Apesar de eu ter ficado só mais alguns meses na faixa roxa, eu acredito que veio no momento certo esse primeiro título, porque eu cheguei na faixa marrom com muita vontade, né? Depois que eu fui campeão sul-americano, eu fiquei mais um mês e meio, mais ou menos, na faixa roxa, e depois eu ganhei a faixa marrom. E na faixa marrom, galera, na faixa roxa, como eu falei ali nas faixas anteriores, na branca eu fiquei 3 anos, na azul eu fiquei 4 anos e na roxa eu fiquei 2 anos. Então, agora eu tô no meu 9º ano de jiu-jitsu, né, no caso. Tô treino jiu-jitsu há 9 anos. Vai fazer 9 anos em junho agora que eu treino jiu-jitsu. E tô de faixa marrom. Na faixa marrom, galera, pô, meu primeiro campeonato, eu lutei bem, mas fui surpreendido por uma posição que eu não conhecia a defesa. Pô, a defesa era muito fácil, mas como chegou ali na marrom, ali eu tomei uma chave de panturrilha, que na marrom já pode, na roxa não podia, né? E como eu tava fazendo essa transição, eu não tinha treinado a defesa dessa posição ainda. Erro meu, porque eu já deveria ter treinado isso. Então, apesar de ter lutado bem, acredito que eu perdi por erro meu mesmo, né? Por não ter treinado a defesa dessa posição. E no outro campeonato, no campeonato seguinte, foi onde eu fui campeão do Curitiba Open, que eu vou falar em outro vídeo também sobre esse campeonato, que, cara, foi um campeonato, assim, ó, de uma experiência muito top mesmo, que nos próximos vídeos aí, mais pra frente, eu vou estar contando um pouco dessa história pra vocês, que foi demais, que é aquela medalha que tá ali atrás ali, ó, as duas, ó, de ouro e de bronze, que foi peso absoluto. Uma história bem bacana também, eu vou contar pra vocês, mas hoje é sobre a minha história no jiu-jitsu, né? Então, depois que aquilo ali aconteceu, acredito assim que eu evolui demais. Que pena que começou a quarentena, né? Porque acredito que era um momento que eu ia dar aquele salto, mas a quarentena veio e deu aquela freada e tal, mas também não foi só comigo, né? Foi com geral, o mundo inteiro tá passando por isso. Então acredito que é questão de tempo agora, né? Vamos ter que esperar, não temos como acelerar esse processo, vamos ter que esperar para conseguir dar continuidade nessa caminhada aí, caminhada que já vai fazer 9 anos. E correr atrás, né, dos campeonatos, dos próximos objetivos, que, pô, é o que eu amo fazer. Tô sentindo muita falta mesmo, mas não tem o que fazer, né, galera? A gente tem que esperar, infelizmente é isso. Acredito aí que assim que começar a liberar as coisas tudo de novo, voltar tudo ao normal, a gente vai estar trabalhando e buscando como a gente sempre fez, porém agora sabendo o jeito certo e o jeito correto de conseguir conquistar o que a gente quer. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui eu falei só um pouco da minha história aí, de forma resumida, para quem não conhece a minha história. Para quem já conhece, sabe tudo que eu já passei. Quem tá aí comigo direto sabe de tudo que já aconteceu comigo, de tudo que eu já passei, de todos os campeonatos, de todas as situações boas e ruins. Mas esse vídeo é mais pra galera mesmo que não sabe da minha história, pra conhecer um pouquinho mais. E contar para vocês aí sobre as caminhadas ao longo das faixas, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo, comenta o que vocês acharam, se gostaram do conteúdo, se não gostaram, se gostaram do meu bigode também. Mas comenta aí embaixo, rapaziada, vamos dar uma interagida, eu respondo todos os comentários, curto todos os comentários, então vamos comentar lá, interagir, que é pra gente estar sempre perto, beleza? Deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e é nóis. Valeu!